Dando sequência à nossa aula sobre a história de Pernambuco, falarei nesse bloco 3, na aula 3, sobre a presença holandesa e o governo de Maurício de Nassau. Mais uma vez peço a compreensão de todos, porque eu estou doente e não estou conseguindo falar com qualidade, tá? Então, quaisquer problemas que venham acontecer, estou rouco, peço a compreensão de todos vocês. A presença holandesa e o governo de Maurício de Nassau. Falarei agora sobre essa chegada dos holandeses e a presença do Maurício de Nassau, que foi um cara que governou Pernambuco, e não dos holandeses, tá? Durante essa ocupação. E que essa ocupação durou mais de 24 anos. A chegada dos holandeses, em 1630, os holandeses chegaram a Pernambuco, no Brasil, e durante o período colonial. Essa invasão foi motivada pela disputa entre Portugal e Holanda pelo controle do comércio açucareiro na região. Vale lembrar que nessa época Pernambuco era uma referência no que diz respeito à produção açucareira. Então Pernambuco ele exportava para todo o Brasil, para todo o resto do mundo, diga-se de passagem, mundo conhecido, né? Nesse termo, a Europa. Então Pernambuco exportava para Portugal e Portugal revendia na Europa e comercializava o açúcar brasileiro. Nessa época, gente, o comércio açucareiro era uma atividade muito lucrativa, muito rentável, porque ela dizia respeito ao consumo de açúcar na Europa. Os europeus estavam consumindo em larga escala o açúcar brasileiro. E devido a isso, quem tivesse o controle da produção açucareira no Brasil teria também, perdão, uma rentabilidade muito grande. Então, essa invasão foi motivada pela vontade de ter esse monopólio. Esse era Maurício de Nassau. Então, Maurício de Nassau foi nomeado governador da colônia holandesa em 1637. Fala-se colônia holandesa, estou me referindo a Pernambuco, tá? Onde eles invadiram e estabeleceram aqui uma colônia. E desempenhou um papel importante no desenvolvimento da região. Ele trouxe consigo uma equipe de artistas, cientistas e engenheiros que contribuíram para o crescimento cultural e infraestrutural de Pernambuco. Dizer que ele trouxe aqui artistas e pintores, inclusive, engenheiros, arquitetos, é importante porque Maurício de Nassau queria exportar para a Europa a ideia de que a colônia holandesa era uma colônia repleta de sucesso. Uma colônia que estava se estabelecendo e que era uma referência, no Novo Mundo. Nesse caso, fazer obras, fazer construções esplêndidas e exportar essa imagem para a Europa significava dizer que ele era um governador dessa nova Holanda no Brasil que estava gerenciando com qualidade. Então ele precisava dessa urbanização, precisava exportar essa ideia de uma nova Holanda nesse país tropical. Ele fez também algumas reformas urbanas, tá, gente? É muito importante isso, como falei anteriormente. A ideia dos holandeses chegarem ao Brasil não era uma ideia que era voltada para o progresso da nação. Primeiro, era uma ideia que eu posso dizer que ela tinha a intencionalidade de explorar o cultivo da cana-de-açúcar, mas eles moravam aqui. Então, por morarem aqui, eles precisavam também exportar para fora uma imagem de sucesso, a imagem de que a colônia estava tendo realmente êxito, e esse êxito era decorrente à sua administração. Então Maurício de Nassau era um cara que tinha uma visão para frente, mas que não era uma visão que estava motivada pela transformação estrutural em larga escala. Como eu falei, não houve abolição da escravidão, não houve uma mudança estrutural. O que houve foi apenas a mudança de um proprietário para outro.
Então Maurício de Nassau ele precisava embelezar Recife, precisava embelezar Pernambuco, porque era a marca da colonização dele, era a marca de que ele estava fazendo um bom trabalho nessa administração. Então, por isso que ele precisou urbanizar Recife, precisou fazer obras de arte, construções gigantescas, uma, modificar um pouco essa arquitetura de Recife, porque era importante para a visão dele enquanto governador que estava administrando essa colônia. Nassau realizou diversas reformas urbanas em Recife, transformando a cidade em um importante centro comercial e cultural. Ele construiu canais, pontes, palácios, jardins, além de estabelecer um sistema de saneamento básico e uma rede de abastecimento de água potável. Ou seja, ele teve essa iniciativa de urbanizar, sim, como eu falei, né? Era importante para ele, para mostrar que ele tinha essa visão de transformação e também para mostrar para os colonos, os colonizados, que a administração dele era melhor que a administração portuguesa. Então, quanto mais ele embelezasse Recife, quanto mais estratégias de mudança ele tivesse para Recife, para Pernambuco, de modo geral, simbolizava que a população ficaria ao lado dele, porque o governo de Nassau era mais progressista que o governo português. Outro aspecto então, interessante de Nassau é que, vejam bem, grande parte dos holandeses eram protestantes. Eram pessoas que haviam fugido de alguns países, como França, como Portugal, Espanha, e moravam naquela região da Holanda, né, era uma região ali, que eram perseguidos por serem protestantes. E ao chegarem na Holanda, eles tinham também essa visão de que é necessário ter uma liberdade religiosa, enfim. Ao chegarem no Brasil, durante o governo de Nassau estabelece a ideia de tolerância religiosa. É importante ressaltar que, na época, o Brasil era uma colônia de Portugal e também Portugal era um país oficialmente católico. Então, outras religiões, outras crenças, outras igrejas não eram permitidas, a menos que fosse de modo clandestino, de modo que não tivesse aí essa visibilidade ou fosse aquela coisa um pouco escondida. Com Nassau, em Pernambuco, se estabelece o quê? Ele determina a liberdade religiosa e permite que diferentes grupos religiosos se estabeleçam em Pernambuco. Ressaltando, Pernambuco e Alagoas era uma região única. Então, nessa região, entre Pernambuco e a atual estado de Alagoas, houve a chegada em massa de muitos judeus que foram expulsos da Europa durante as perseguições católicas. Então, os judeus que eram perseguidos pelos católicos, pelos protestantes, puderam vir para Pernambuco e se estabelecer por aqui. Falo por aqui porque a parte sul de Pernambuco é o que hoje é atual estado de Alagoas. Então, de todo modo, essa migração em massa dos protestantes, dos judeus, ela ocorre porque Maurício de Nassau estabelece essa liberdade de culto. Ressalto, essa série de mudanças que Nassau estabelece tinha um ar um pouco progressista, tinha um ar diferenciado dos portugueses, mas que tinha uma intencionalidade. A intenção era levar o colonizado, levar a pessoa que era dominada a preferir o domínio holandês e não preferir o domínio dos portugueses. Isso, inclusive, né, na história de Alagoas, temos aí a figura de Calabar, que morava em Porto Calvo, na atual cidade de Porto Calvo, em que ele prefere conceder apoio e concede esse apoio aos holandeses e fica ao lado deles e não aos portugueses. Devido a isso, acontece a situação em que em Calabar ele é visto como um traidor, ele é morto e até hoje mesmo Calabar ele tem essa má fama, né, de ter apoiado os holandeses e não ter ficado ao lado do governo de Portugal. De todo modo,
né, nessa época do governo de Maurício Nassau, as comunidades indígenas, os africanos escravizados, os holandeses, os protestantes, perdão, os judeus ou pessoas de qualquer outra denominação poderiam viver normalmente lá na região de Pernambuco e praticar a sua crença de acordo com o seu interesse. Então não havia essa perseguição que existia em outras regiões do Brasil. Eu trouxe aqui um mapa mostrando para vocês um pouco desse domínio holandês. Notem aí que da região onde atualmente é o estado de Alagoas até a região lá que passa por, no atual no caso, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, e inclusive uma parte do estado do Piauí e também do Maranhão, era uma região que foi conquistada pelos holandeses. Então toda essa região foi conquistada por eles. Lembrando que essa linha divisória aqui é a linha do chamado Tratado de Tordesilhas. Para quem não recorda o que foi o Tratado de Tordesilhas, eu falei na aula anterior. Mas só para ressaltar, foi feito um acordo entre Portugal e Espanha, em que as terras descobertas a leste do Tratado de Tordesilhas, elas pertenceriam a Portugal. E as terras a oeste pertenceriam então ao governo espanhol. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, devido a vários tratados e várias missões dos bandeirantes, invasões dos bandeirantes procurando indígenas para escravização, e também essas guerras de conquista, é que o território brasileiro foi expandindo para a região oeste e pouco a pouco o governo espanhol perdeu as suas posses. Então, na lógica, se esse tratado fosse vigente até hoje, o que se conhecia do Brasil, o que seria o Brasil, seria a parte que pega lá de Belém do Pará, uma parte do Belém do Pará, e vai até a região de São Paulo. Então esse seria o Brasil se o Tratado de Tordesilhas tivesse sido seguido ao pé da letra. Ao longo dos anos é que ele foi expandindo para o lado oeste. Mas no caso das invasões holandesas, os holandeses eles dominaram grande parte do Nordeste e essa dominação, como eu já falei com vocês, era uma dominação intencional. Não era uma coisa para libertar o povo do domínio português, não. Era uma coisa porque tinha interesse no monopólio da plantação de cana-de-açúcar. A expansão territorial, vou falar um pouquinho sobre isso, em que os holandeses expandiram seu território, além de Pernambuco, conquistando outras regiões do Nordeste brasileiro, estabeleceram colônias como locais como Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, formando então o território do que chamavam, né, de Nova Holanda. Então, quer dizer, se tivesse dado certo, se essa colonização tivesse prosperado por muitos anos e houvesse essa fragmentação do território brasileiro, essa região do Nordeste seria então chamada Nova Holanda. Ah, mas seria melhor, seria pior, não dá para saber, mas de todo modo, o que eu posso falar no momento é que a ideia, se era uma colonização de exploração, não seria diferente do que foi com Portugal. Outro aspecto aqui interessante são as fortificações que elas foram erguidas ao longo da costa brasileira do Nordeste. E eu falei anteriormente que Recife era uma região propícia para esse monitoramento da costa. Mas esses fortes que foram erguidos ao longo da costa brasileira, eles tinham o interesse de impedir a chegada de invasores. Só que, vejam bem, se de um lado os portugueses erguiam fortes para impedir a chegada de holandeses, a chegada de franceses, por outro lado também os próprios holandeses e também franceses ergueram fortes e ergueram fortificações para evitar que outros invasores chegassem. Então, nessa época, era um invasor querendo impedir que outro invasor tomasse a terra que ele mesmo invadiu. Foram construídas várias fortificações ao longo da costa de Pernambuco para proteger o território holandês. Algumas das mais conhecidas são o Forte de Brum e o Forte de Cinco Pontas,
que até hoje são símbolos da presença holandesa na região. Lá na região do Rio Grande do Norte existe o Forte dos Reis Magos. Então, na Bahia também existe um forte, em Pernambuco, na Paraíba. Temos vários aqui, nesse mapa tem aqui alguns exemplos. O Forte Nazaré, Forte de Orange, Forte do Rio Formoso, Forte Maurício. Então a ideia era impedir que outros invasores tomassem aquele território. Ou seja, quem tivesse o monopólio da plantação de cana-de-açúcar, quem tivesse então o monopólio dessa exportação de cana, conseguiria impedir que outras pessoas também tivessem esse desejo. Em relação à cultura e à ciência, Maurício Nassau incentivou o desenvolvimento cultural, científico em Pernambuco, patrocinando artistas, cientistas, intelectuais. Era muito comum, inclusive, Maurício Nassau pagar pintores. Ele trouxe pintores da Holanda, inclusive, para fazer obras de artes em que demonstravam um pouco da realidade de Recife, do Nordeste, do Brasil de modo geral, pintando com esse exemplo da mulher mameluca, em que ela é uma indígena, só que ela tem traços europeus, em que ela está com um cesto, com flores e embaixo de um pé de caju. E essa ideia de prosperidade, inclusive, era exportada para a Europa para dizer dizer metaforicamente, que no governo de Nassau havia essa prosperidade, era tudo na paz e amor, todo mundo de boa. Maurício Nassau também fundou a primeira universidade do Brasil, que era a Universidade de Recife, e ele trouxe pintores como Franz Post para retratar a paisagem brasileira. Uma característica de Pernambuco, dessa época, né, e ainda continua hoje em grande parte do Nordeste, são os plantations. Plantation é um monopólio, uma monocultura, em que são hectares e mais hectares, lotes imensos de plantação, da mesma plantação. Nesse caso aqui de Pernambuco, plantação de cana-de-açúcar. Até hoje mesmo, se você for para Maceió, saindo aqui de Arapiraca, passando por Campo Alegre, você vê a imensidão de plantações, lotes e mais lotes imensos de cana-de-açúcar, que são ainda hoje uma marca registrada. Imagine aí uma coisa que aconteceu há 300 anos aí. Então Pernambuco se tornou uma referência na plantação de cana-de-açúcar e a exportação dele era uma realidade, a exportação da cana-de-açúcar. Eles introduziram técnicas avançadas como cultivo, produção, aumentando a eficiência e a qualidade do açúcar exportado. A produção nos engenhos, a mão de obra escravizada, a mão de obra indígena que ainda era utilizada em alguns casos, mas de todo modo a mão de obra negra escravizada que vinha da África e mantinha então o comércio negreiro a todo vapor. Havia também a resistência local, porque é importante lembrar que não é porque os holandeses estavam no local, estavam dominando Pernambuco, que não havia resistência. Então, por muitos anos, os holandeses dominaram Pernambuco, mas não quer dizer que a população foi passiva. Não quer dizer de forma alguma que houve, mesmo com liberdade religiosa, mesmo com alguns benefícios aí para a cidade, não quer dizer de forma alguma que os holandeses tiveram o silêncio da população. Por fim, o que aconteceu foi que temos aqui então a insurreição, que foi um momento de resistência que culminou com a expulsão dos holandeses naquela famosa Batalha dos Guararapes. E a retomada pelos portugueses, que após décadas de domínio holandês, os portugueses conseguiram expulsar os holandeses de Pernambuco em 1654, após mais de 24 anos de domínio holandês, encerrando o governo de Nassau. A retomada foi resultado de uma aliança entre portugueses e espanhóis que se uniram para expulsar os holandeses do Brasil. Vou parar por aqui então, mas daqui a pouco eu farei mais uma aula número 4, e espero que tenham entendido. Posteriormente farei uma questão de concurso para a gente treinar. Agradeço pela atenção e volto já.